E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais uma aula do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo e na aula de hoje a gente vai dar continuidade no nosso estudo de polinômios, da matemática mais algébrica, da matemática que envolve as letras, digamos assim. Na aula passada a gente viu como fatorar alguns polinômios e hoje a gente vai conhecer algumas fatorações que são comumente utilizadas, que são muito utilizadas, que no caso são os produtos notáveis. Então vamos lá. São multiplicações algébricas utilizadas em muitos cálculos matemáticos, como as equações de primeiro e segundo grau. E a gente também possui 5 produtos notáveis que são os mais utilizados, que são aqueles que a gente utiliza com mais frequência, que a gente vai estar direto aí no estudo da matemática, do algebrismo, a gente vai estar mais utilizando, que são exatamente aqueles que a gente vai estar aprendendo na aula de hoje. Começando com esse daqui, que é o quadrado da soma de dois termos. Então a gente tem aqui o quadrado da soma de dois termos, que nada mais é do que a mais b ao quadrado. Então aqui a gente tem uma soma de dois termos e a gente tem essa soma de dois termos elevada ao quadrado. Pois bem, quando a gente tem um número ou quando a gente tem uma expressão elevada ao quadrado, nada mais é do que a gente pegar essa expressão e multiplicar por ela mesma. No caso aqui a gente tem a soma de a com b ao quadrado, que é igual a mais b, que multiplica ele mesmo, a mais b. Então, como que a gente resolve isso? Como a gente descobre qual que é esse produto notável, que é a soma de dois termos ao quadrado? A gente precisa entender como que é a expressão aberta, a expressão pós-quadrado dos dois termos, a expressão final, digamos assim. Essa pode ser a versão final, mas é a nossa expressão aberta, que seria o resultado deste quadrado. Pois bem, a gente pode solucionar através desses dois termos aqui. Primeiramente, o que a gente faz? A gente faz a regra do chuveirinho. O primeiro que multiplica o primeiro e o primeiro que multiplica o segundo. Assim como o segundo multiplica o primeiro e o segundo multiplica o segundo. Então vamos lá. A vezes a gente tem que é a ao quadrado, mais a vezes b, a gente tem que é a mais b. Aqui é vezes, tá, gente? É a vezes b, perdão. B vezes a gente tem, também pode ser ba, mas a gente vai estar utilizando ab. Então, também é ab. Aqui a gente tem b vezes b, então a gente vai ter mais b ao quadrado. Se a gente escrever esses dois termos somados, porque eles são iguais, a vezes b e a vezes b, a gente vai ter igual a ao quadrado mais AB mais AB, a gente tem que é 2AB mais B ao quadrado. Então, por final, a gente tem que A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado vai ser igual a mais B ao quadrado. Se a gente lembrar da aula passada, a gente já conheceu esse termo que a gente utilizava lá no trinômio quadrado perfeito. Quando a gente tinha um trinômio, ele era igual à soma dos dois termos ao quadrado. Então, a soma, o quadrado da soma de dois termos, nada mais resulta num trinômio quadrado perfeito. Aqui agora, a gente tem o quadrado da diferença de dois termos, que é o a menos b ao quadrado. A menos b ao quadrado também pode ser reescrito assim como a gente fez com o quadrado da soma de dois termos, pelo produto do termo repetido. Então, a menos b por a menos b. Da mesma forma como a gente fez no quadrado da soma, a gente vai fazer no quadrado da diferença. Mas se a gente olhar bem, a gente já sabe que também vai resultar num trinômio quadrado perfeito. A única coisa que vai mudar é esse sinal aqui, porque aqui a gente tinha positivo, aqui a gente tem negativo. Então, a gente vai ter que a menos b ao quadrado vai ser igual ao quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o segundo ao quadrado. Então, assim como no quadrado da soma a gente resultou nesse trinômio quadrado perfeito, no quadrado da diferença de dois termos a gente também resultou no trinômio quadrado perfeito. No caso, a única diferença é que esse aqui tem um sinal negativo e esse aqui tinha um sinal positivo. O terceiro produto notável que a gente está estudando aqui é o produto da soma pela diferença. Também é um produto notável muito utilizado, para não dizer um dos mais utilizados, o produto da soma pela diferença aí. Então, o que seria esse produto da soma pela diferença? Ele é o produto da soma, A mais B, soma de dois termos,
multiplicado pela diferença desses dois mesmos termos, a menos b. Então, como que a gente resolve ele? Basicamente, a gente tem que fazer o mesmo processo. O primeiro termo vai estar multiplicando o primeiro termo, assim como esse primeiro termo vai multiplicar o segundo termo, esse segundo termo vai multiplicar o primeiro termo, e esse segundo termo vai multiplicar o segundo termo. Então, vamos lá. A vezes a gente já sabe que é a ao quadrado. A vezes menos b, a gente sabe que vai ficar a vezes menos b, menos a vezes b. Novamente aí a gente tem a multiplicação entre a e b. Agora a gente vai ter aqui b vezes a, sinal positivo com positivo, mais AB, tá? A gente não tem problema com essa ordem, a gente pode inverter a ordem perfeitamente. Eu faço inversão de ordem para a gente ter aqui AB e aqui AB. E por fim, b vezes menos b, a gente vai ter menos b ao quadrado, porque mais com menos é menos. Se eu observar, aqui eu tenho menos AB e aqui eu tenho mais AB. O que eu faço? Eu subtraio um pelo outro. Então, menos AB com mais AB, corta, corta. No final, eu vou ter aqui o produto da soma pela diferença vai ser igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, basicamente é isso. O produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O nosso terceiro produto notável é o cubo da soma de dois termos, que é a mais b ao cubo. Então, aqui a gente tem a soma de dois termos elevado ao cubo. Se a gente observar aqui, a gente vai ter a mais b ao cubo, que pode ser reescrito também o produto do termo 3 vezes. A mais b vezes a mais b vezes a mais b. Se eu observar, aqui eu tenho o quê? Eu tenho a que multiplica mais b. Então, eu tenho a mais b vezes a mais b. O que isso quer dizer? Esse não é o quadrado da soma de dois termos? Exatamente. Então, o que eu posso fazer? Eu posso reescrever isso aqui como sendo a ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o segundo ao quadrado, b ao quadrado, que multiplica o terceiro termo, a mais b. Então eu tenho já uma simplificação, porque esse aqui eu sabia que era o quadrado da soma de dois termos. Eu só multipliquei pelo terceiro. E agora eu tenho que terminar isso daqui. Então o que eu faço? Eu vou fazer o primeiro vezes os dois, o segundo vezes os dois e o terceiro vezes os dois. Então vamos lá. A ao quadrado vezes a fica a ao cubo. A ao quadrado vezes b fica a ao quadrado b. 2ab vezes a fica mais 2a ao quadrado b. 2ab vezes b fica mais 2ab ao quadrado. B ao quadrado vezes a fica a b ao quadrado. B ao quadrado vezes b mais b ao cubo. Isso é igual a o cubo de dois termos, certo? Beleza. E agora, o que eu faço? Simples. Agora é só somar os termos que são iguais e reescrever eles. Então eu vou ter que a mais b ao cubo vai ser igual a ao cubo. Então, a ao cubo mais, eu tenho aqui também b ao cubo, melhor colocar todos os cubos logo no começo para a gente não se confundir depois, mais, aqui eu tenho a ao quadrado b e aqui eu também tenho a ao quadrado b, então fica a ao quadrado b mais 2a ao quadrado b, fica 3a ao quadrado b. Aqui eu tenho 2ab ao quadrado mais ab ao quadrado, então fica mais 3ab ao quadrado. Para finalizar, então, a gente tem que a mais b ao cubo vai ser igual ao primeiro termo ao cubo, mais o segundo termo ao cubo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo. Então, esse é o cubo da soma de dois termos. Agora, a gente vai ter o cubo da diferença de dois termos, que assim como no cubo da soma de dois termos, a gente também pode logo observar uma semelhança. A gente tem aqui o cubo da diferença de dois termos, que é a menos b ao cubo. A gente pode reescrever esse cubo da diferença de dois termos também no produto 3 vezes deste elemento. A menos b vezes a menos b vezes a menos b. Se eu observar aqui, eu também vou ter o quadrado da diferença de dois termos. Então, o que eu posso fazer? Eu posso reescrever esse cara como sendo o primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o segundo ao quadrado, que multiplica a menos b. Beleza? O que eu vou fazer agora? Mesmo esquema do anterior. Simplesmente fazer a multiplicação de todos esses termos por esses dois. Então, vamos lá. Eu vou ter
a ao quadrado que multiplica a. Então, a ao quadrado que multiplica a gente sabe que é a ao cubo. A ao quadrado que multiplica menos b fica menos a ao quadrado b. Menos 2ab que multiplica a, menos 2a ao quadrado b. Menos 2ab que multiplica menos b fica mais 2ab ao quadrado. Mais b ao quadrado que multiplica a fica mais ab ao quadrado. Mais b ao quadrado que multiplica menos b, menos b ao cubo. Então a gente pode reescrever e finalizar o cubo da diferença de dois termos, que eu tenho que é a menos b ao cubo, que vai ser igual a ao cubo menos b ao cubo, então menos b ao cubo, menos a ao quadrado menos 2a ao quadrado, então fica menos 3a ao quadrado do b, mais 2ab ao quadrado mais ab ao quadrado, fica mais 3ab ao quadrado. Então eu tenho que a diferença, o cubo da diferença de dois termos é igual ao primeiro termo ao cubo, menos o segundo termo ao cubo, menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado. Vamos agora solucionar alguns exercícios de vestibular para a gente estar aplicando esses conhecimentos em prática então. Então vamos lá. Se x mais y igual a 13 e x vezes y igual a 1, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a... Então, o que a gente quer saber? A gente tem essas duas informações de x mais y igual a 13, x vezes y igual a 1 e x ao quadrado mais y ao quadrado a gente quer descobrir. Se a gente observar, aqui a gente tem a soma de dois termos, aqui a gente tem o produto de dois termos e aqui a gente tem a soma dos quadrados dos dois termos. Se vocês pensarem e analisarem todos esses elementos, o que vocês chegam? Vocês chegam no quadrado da soma de dois termos, que eu sei que o quadrado da soma de dois termos vai ser igual a o primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Se eu observar, aqui eu tenho x mais y, que é esse cara aqui. Aqui eu tenho x vezes y, que é esse cara aqui. E aqui eu tenho x quadrado mais y ao quadrado, que é quem eu quero descobrir. Então eu passo para um lado tudo que eu conheço e deixo do lado aquilo que eu não conheço. Então 2x mais y vai vir para cá e aqui vai ficar x mais y ao quadrado. Então eu tenho que x mais y ao quadrado menos 2xy é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então x mais y eu sei que é 13, então eu vou ter 13 ao quadrado menos 2 vezes xy é 1, então menos 2 vezes 1 igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. 13 ao quadrado, eu sei que é 169, então 169 menos 2 vezes 1 é 2, então menos 2, igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. 169 menos 2 é 167, então 167 igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então a resposta é 167, alternativa B. Segundo exercício, o produto de raiz de 3 menos raiz de 2 vezes raiz de 3 mais raiz de 2 é igual a... Então esse aqui é exercício simples, a gente pode observar que é o produto da soma pela diferença e a gente só precisa resolver. Então eu tenho aqui que raiz de 3 menos raiz de 2 é vezes raiz de 3 mais raiz de 2, que fica igual a... Vocês vão falar, mas aqui é o produto da diferença pela soma. Não tem problema, a ordem da multiplicação não altera os fatores. Então fica o primeiro ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado, menos raiz de 2 ao quadrado. Quanto que é raiz de 3 ao quadrado? A raiz corta com a raiz, fica 3. Quanto que é raiz de 2 ao quadrado? Raiz corta com a raiz, fica 2. Então 3 menos 2. Opa, 3 menos 2. 3 menos 2 é igual a 1, portanto, a alternativa B também. Terceiro exercício. O valor numérico da expressão raiz de 68 ao quadrado menos 32 ao quadrado está compreendido no intervalo... Então, o que eu quero saber? Eu quero saber aonde que está a compreensão deste valor. Qual que é o resultado para eu conseguir encontrar aqui nas nossas alternativas. Então, vamos lá. Vamos reescrever aqui nossa expressão, que é raiz de 68 ao quadrado, 68 ao quadrado, que subtrai 32 ao quadrado. Então, menos 32 ao quadrado. Beleza. Daí vocês vão falar, mas Eduardo, você não falou em nenhum momento sobre raiz. E agora? Gente, vamos analisar o que a gente tem e tentar resolver com aquilo que a gente aprendeu. Eu não tenho aqui a diferença de dois quadrados. Quando eu tenho a diferença de dois quadrados, a gente acabou de aprender. É o produto da soma pela diferença. Então eu tenho aqui que raiz de
68 ao quadrado é só tirar a raiz. Quanto que é a raiz de 68 ao quadrado? Raiz de 68 ao quadrado é 68. E a raiz de 32 ao quadrado? A raiz de 32 ao quadrado é 32. Então, eu vou ter 68 menos 32, que multiplica 68 mais 32. Simples assim. Então, vamos lá. 68 menos 32, quanto que é? A gente tem aqui raiz. 68 menos 32 vai ser 36. Então, 68 menos 32 é 36. Que multiplica. 68 mais 32 é 100. Então, eu tenho aqui 100. Beleza? A raiz do produto é igual ao produto das raízes. Então, eu tenho raiz de 36 vezes raiz de 100. Raiz de 36 vezes raiz de 100. Quanto que é raiz de 36? 6 ao quadrado é 36. Então, 6. 10 ao quadrado é 100. Então, 10. 6 vezes 10 igual a 60. Portanto, o nosso valor é 60. Daí vocês vão falar, mas Eduardo, a gente tem 60 aqui e 60 aqui. Gente, analisem o seguinte. Quando a gente tem esse cara assim para fora, quer dizer que o 60 aqui não faz parte. Se fizesse parte, seria 50 e 60, assim fechado. Como esse colchete está virado para fora, o 60 aqui não faz parte, é até o 59. Portanto, a nossa alternativa correta é a alternativa D, porque o 60 encontra-se fechado. Portanto, a alternativa D é a alternativa correta. Então é isso, gente. Esta é a aula sobre produtos notáveis. Qualquer dúvida que ficou aí, pode deixar nos comentários. Se vocês querem mais exercícios, querem que eu traga outros exercícios, pode deixar nos comentários também. E também dicas de conteúdos, aquilo que vocês querem ver aqui no canal, podem estar deixando nos comentários que eu também vou trazer. E, gente, também não se esqueçam, se inscreva nesse canal e ative as notificações para não perder nenhuma aula, nenhum vídeo, nenhuma informação. Todo dia tem vídeo novo e eu tenho certeza que isso é importante para vocês. E, gente, também deixa aquele like nesse vídeo, porque assim o canal tem mais destaque no YouTube, o vídeo aparece lá no topo das pesquisas e mais pessoas podem conhecer o nosso trabalho. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, um grande abraço, valeu e até a próxima.